a nossa próxima palestrante, Cíntia Mastropacha. A Cíntia é terapeuta e mentora sistêmica de vida e carreira. Isso. Conhecida por criar o método Não Queime a Ponte, Reconecte-se, e pela mentoria Empreenda Seu Talento. Realize uma transição segura do corporativo para o empreendedorismo. Atua há mais de 30 anos com desenvolvimento humano. Foi terapeuta junguiana, professora de pós-graduação e trabalhou 25 anos no corporativo na área de recursos humanos, com pessoas. Muito bom. Encerrando seu ciclo em uma posição executiva. Desde 2009, é empreendedora, já assessorou empresas e executivos em processos de gestão e liderança e centenas de profissionais a alavancarem suas carreiras através de processos de recolocações e transição para o empreendedorismo. Cíntia encoraja as pessoas a se reconectarem com a origem familiar, muito importante, valorizar a jornada pessoal e profissional, pois acredita que uma mudança de olhar e de postura pode transformar a vida e a carreira de qualquer pessoa. O tema da Cíntia: Não Queime a Ponte, Reconecte-se. Fiquem agora com Cíntia Mastropacha. Muito obrigada, Andréia. Bom, queria agradecer, né, o convite aí para participar desse evento, falar um pouco aí da minha história, do meu trabalho para vocês. Então, queria agradecer, né, aí por estar aqui no congresso, falando um pouco do meu trabalho. Minha palestra Não Queime a Ponte, aqui já fui devidamente apresentada, então eu vou estar passando, né. Então, a minha palestra Não Queime a Ponte, Reconecte, tem muito a ver com a minha transição de carreira, né, ela surgiu aí de uma orientação que eu tive quando eu fui fazer a transição do corporativo para o empreendedorismo, que muitos gurus da internet eles usam, não sei se vocês já ouviram, né, mas é que não queime a ponte, reconecte, para você queimar a ponte, na realidade, né? E o que é queimar a ponte? Você está deixando o teu passado, né? Então, eles, como eu era uma executiva e eu tinha muita competência, o que eles falaram? Cíntia, você vai dar certo no empreendedorismo, né? Então, vai com tudo e sai do corporativo sem planejamento nenhum por empreendedorismo. Isso não fez muito sentido para mim e eu resolvi fazer uma transição planejada, que foi muito bom. E aí o método, ele surgiu disso, né, de não queimar a ponte. O Reconecte, ele veio depois, com uma abordagem sistêmica. Em 2020, eu peguei Covid, e eu acabei, né, entrando aí num processo de não ver futuro, um processo de morte muito grande, e eu, no isolamento da Covid, assistindo aí uma palestra sobre abordagem sistêmica e constelação familiar, aquilo fez muito sentido para mim, e a partir disso eu iniciei um novo processo aí de transição de carreira, indo para a terapia sistêmica, e estou em processo de formação, já fazendo os atendimentos. Então, tudo isso fez com que, né, eu aprimorasse esse método. E o método, ele tem 4 pontos, assim, bem importantes. A parte de autoconhecimento, definição de objetivos, seja na carreira ou na vida pessoal, financeira, enfim, definir um objetivo, fazer um planejamento e entrar em ação. Mas o que é queimar ponte, né? Muita gente me pergunta isso. Cíntia, o que é queimar pontes? Queimar pontes é quando a gente sai das empresas de uma forma intempestiva, quando a gente não se conecta com a nossa origem, né? A gente, às vezes, passa por muita dor, principalmente na infância, e aí a gente quer esquecer um pouco a nossa família, as coisas que aconteceram aí no nosso processo, e tudo isso faz com que a gente queime pontes. E não querendo, né, lembrar do passado, não querendo lembrar das dores, o que acontece? A gente perde a força, a gente perde o nosso laço. Então, queimar a ponte é isso. Quando me falaram, queime a ponte, né, era esquecer a parte corporativa e ir para o empreendedorismo. Então, eu vejo nos meus atendimentos, principalmente, muitas pessoas queimando pontes, né, e isso faz com que a gente perca a nossa força, a gente parece que está sempre iniciando do zero, os novos ciclos e tal. Então, eu venho trazendo muito essa consciência para as pessoas de que, né, a gente tem todo um lastro, e isso é o que fortalece
os novos ciclos aí da nossa vida e carreira. E a metáfora não queimar a ponte, né, o que é? É uma metáfora de um general chinês que precisava ir com sua tropa, atacar uns inimigos aí para não perder as suas terras. Então, eles tinham que atravessar uma ponte, né, e para isso, o que aconteceu? Como a tropa inimiga ela era muito forte, isso os soldados eles perceberam na passagem da ponte, e o general, ele acreditava muito aí nos seus soldados, né? Ele insistiu para que as pessoas, os soldados, passassem a ponte. Ao passar toda a ponte, para não recuarem, o que esse general fez? Ele queimou a ponte, literalmente, ele queimou a ponte para os soldados não passarem. Ao chegarem, né, do outro lado, eles fizeram a batalha, a guerra foi ganha, eles, né, ficaram salvos, conquistaram as suas terras de volta, tal. Só que nessa metáfora, né, o que acontece? O final, ele é feliz. Agora, não dá para a gente conduzir a nossa carreira, a nossa vida com uma metáfora dessa. E muitos gurus, principalmente do empreendedorismo, que eu tenho visto, utilizam muito essa metáfora, né, de queimar pontes. Então, eu venho criando esse movimento aí, principalmente com as pessoas que eu atendo e nas redes sociais, para que as pessoas não façam isso. Por quê? Eu já peguei muitos profissionais, né, que precisavam retornar para o mundo corporativo. Como eu atendo muito essa parte do empreendedorismo, muitos, né, precisaram retornar. Por quê? Porque não deram certo no empreendedorismo, não estavam preparados, não era esse momento, enfim, várias coisas acontecem. Só que muitas vezes você queima a ponte, você sai do mundo corporativo de uma forma intempestiva, você queima seus relacionamentos, na vida pessoal, né, às vezes você também quebra algumas parcerias, então muita coisa acontece quando você queima a ponte. Então, eu venho trazendo aí esse movimento. Dentro disso, qual que é a primeira etapa, né, desse processo Não Queime a Ponte, Reconecta? É a parte de autoconhecimento. E aí é uma reconexão com a trajetória pessoal, profissional. Eu vejo muitas pessoas, né, que eu atendo, que acabam, às vezes acham que não está dando muito certo aí com a sua profissão e acabam achando que não deu certo na carreira, exclui todas as competências, tudo o que aconteceu, né, na sua carreira até agora. Então, dentro do autoconhecimento, a gente se reconecta com a sua carreira, porque lá tem competências que vão ser úteis para o próximo ciclo, seja ele o que você decidir. Então, trabalhar muito essa questão da autoestima na carreira e que tudo que você fez até aqui, ele serve muito, né, para os próximos ciclos. E a reconexão pessoal, principalmente utilizando aí a abordagem sistêmica, né, e as constelações familiares. O que eu falo é que quando você resgata a sua autoestima, quando você se reconecta, a sua trajetória profissional, a sua trajetória pessoal e a sua origem, você ganha força. E no nosso lugar de força, a gente consegue conquistar os nossos objetivos. Não é mágico, né, autoconhecimento, ele é profundo, a gente tem visto aí as palestras, o quanto profundo é a gente estar disposto a se autoconhecer, mas ele é a base de tudo para que a gente conquiste aí os nossos objetivos. Então, olhar, né, a sua história de carreira, a sua história profissional, a sua origem, de uma forma diferente, é uma mudança de postura e de olhar. Então, a contribuição da abordagem sistêmica, né, ela traz para a gente o quê? O impacto do coletivo. A gente é ser sistêmico, a gente nasce num sistema familiar e depois a gente vai se inserindo em outros sistemas. Mas o sistema familiar é o mais importante. Nele a gente aprende a se relacionar, né? São os nossos primeiros relacionamentos, a gente desenvolve valores, padrões, competências, que conscientemente ou não, eles vão nos afetando até hoje, né? Então, quando a gente se desconecta dessa origem, o que eu tenho percebido aí nesses 30 anos trabalhando com pessoas? A gente acaba perdendo o lastro, né? Perdendo a força. A gente entra num processo de julgamento muito forte e a gente acaba não olhando para a nossa vida.
Então, o que a gente aprende lá na origem, né, no nosso sistema familiar, principalmente do 0 aos 7 anos, são os padrões, são as crenças, são os valores, tem muita competência, né, no nosso sistema familiar. Eu, por exemplo, a questão da formação, da escolha da minha profissão, tem muito a ver com a minha avó, e isso eu só fui entender, né, fazendo essa reconexão. Então, o servir dentro da minha família é muito grande, e aí a gente vai fazendo essas conexões, a gente vai ganhando força e entendimento, principalmente aí para a nossa carreira e nossa vida. Então, os padrões são formados lá. Quando a gente se reconecta, a gente entende, né, se esse padrão, ele limita ou ele potencializa a nossa vida, a nossa postura, a nossa conduta. E dentro da abordagem sistêmica, então, é o impacto do coletivo em nossas vidas. Eu utilizo a constelação familiar, né, com base aí em Bert Hellinger, e ele foi, né, Ele saiu da parte da religião e foi trazendo, né, um estudioso, utilizando várias abordagens da psicologia e foi desenvolvendo aí a abordagem sistêmica e a constelação familiar. Dentro disso, nós temos aí 3 princípios muito importantes que regem a abordagem sistêmica, que estou vendo aqui um comentário, pertencimento, né? Então, o que esse princípio nos traz? Que todas as pessoas de um sistema familiar têm o direito de pertencer. Então, pertencer é mais do que sobreviver. A gente, para pertencer ao nosso grupo, de uma forma consciente ou inconsciente, né, a gente tem algumas posturas aí relacionadas principalmente aos padrões, né, que a gente aprendeu lá na infância. Então, todo mundo que nasce ou não nasce, tem direito a pertencer em uma família. Quando a gente tem uma exclusão, então, por exemplo, né, nos meus atendimentos, às vezes, tem pessoas que acabam passando por um aborto espontâneo ou provocado, e por esquecimento ou por não querer entrar nessa dor, acaba não incluindo essa pessoa no sistema dela, né? Só que essa pessoa, ela faz parte do sistema, ela tem o direito a pertencer. Quando ela é excluída, isso traz um desequilíbrio no sistema. Então, um processo aí, né, de trabalho é de você estar incluindo essa pessoa, e às vezes tem algumas técnicas que a gente utiliza, como o genograma, por exemplo, para você, né, montar aí o seu sistema familiar. Então, a pergunta que eu faço, é que tem algum excluído no sistema? Será que isso não está impactando a sua vida de uma forma que, né, não está sendo muito fluida, e aí você tem aí algumas questões que precisam ser resolvidas? Então, esse é um dos princípios. O outro é ordem e hierarquia, que nos ensina, né, que o sistema, ele tem uma ordem, ele tem uma hierarquia, os mais velhos, aqueles que chegam primeiro, eles têm mais sabedoria e eles precisam ser respeitados, né, pelos mais jovens, e às vezes a gente vê um desequilíbrio aí na hierarquia muito grande, né, em relação aos mais velhos, aos mais experientes. A gente também tem um lugar na nossa hierarquia, então, eu pertenço e eu tenho um lugar. Eu, por muito tempo, eu imaginava que eu era a 4ª filha, né, da minha família. Só que com o tempo, e a minha mãe sempre falava de um aborto espontâneo e tal, e eu só vim aprender isso com o conhecimento da sistêmica. O primeiro filho abortou espontaneamente, então eu por muitos anos pensei que era a 4ª, mas eu sou a 5ª filha. E no meu lugar eu ganhei força, e eu comecei a fazer muitas modificações aí na minha vida a partir desse entendimento. Então, eu busquei o meu lugar na hierarquia, né, e comecei a ver também a minha família de uma forma diferente, sem muito julgamento, sem muita, querendo, né, reivindicar muitas coisas aí do sistema. Então, tudo isso é uma forma de trazer equilíbrio para o sistema. E o equilíbrio de troca, que é o dar e o receber, né, principalmente nos relacionamentos de casamentos, trabalho, parcerias. Então, eu por muito tempo fui muito doadora aí na minha família, na minha vida, né, e eu precisei trabalhar bastante esse equilíbrio de troca. Quando não tem equilíbrio de troca, os resultados acabam, às vezes,
nos prejudicando. Quando você entra num equilíbrio entre o dar e receber, né, você aprende a receber, que é muito doador, não recebe muito, não sabe receber, né, então o meu desafio hoje é não ser tanto doadora, mas também aprender a receber. Então, eu estou falando aqui de alguns ajustes que eu fiz na minha postura e que hoje eu estou trazendo aí para os meus clientes também. Um processo que não tem como, né, ter equilíbrio é o quê? É a relação pai e filho, porque os pais, né, os pais, eles nos deram a vida e a gente não tem como equilibrar isso. Como que a gente equilibra com os nossos pais esse presente que é a vida que nos deram? É fazendo algo muito bonito com a nossa vida, né, e isso geralmente ele está relacionado à nossa profissão, ao servir. Então, aqui a gente está nesse congresso, fazendo muita coisa, servindo as pessoas com o nosso conhecimento, e de passar a vida adiante através dos nossos filhos. Ah, mas se eu não tenho filho no equilíbrio? Não, você equilibra através do seu servir, do seu trabalho. Então, é um processo muito, muito bonito, né, quando a gente entra nesse equilíbrio desses 3 princípios aí. E a gente tem a constelação familiar, né, uma ferramenta terapêutica, então ela é uma ferramenta da abordagem sistêmica, assim como outras que existem, e ela é muito poderosa. Eu passei por vários processos, né, antes de estar aplicando a constelação e tenho tido muitos resultados aí com os meus clientes. Então, ela é uma ferramenta terapêutica, sistema fenomenológico, que é organizada e difundida, né, pelo Bert Helling, que era um missionário, e por 20 anos aí trabalhou, observou as tribos Zulus e viu os comportamentos familiares, e a partir disso, e através de todo o conhecimento que ele tem, né, em relação a várias ciências, ele montou e formatou toda essa abordagem sistêmica e a constelação familiar. Ela é uma técnica aplicada, né, através de representantes, que podem ser bonecos. Trouxe até aqui os meus bonequinhos aqui para vocês verem, né, eu trabalho online, então eu trabalho bem com a parte dos bonecos, utilizo os representantes bonecos, ou pode ser também pessoas, né. E ela nos revela aí, através da constelação, de toda a dinâmica que acontece na constelação, ela nos revela alguns, né, movimentos, comportamentos que estão invisíveis aos nossos olhos. Então, ela destrava algumas emoções, às vezes a gente fica bloqueado num determinado ponto aí da nossa vida, né, e quando a gente faz a constelação, os movimentos, ela destrava emoções, e isso alavanca muito o processo. Então, ela não é mágica, né, a partir de um novo olhar, de uma nova postura. Então, entender o que aconteceu na constelação familiar e mudar a postura, mudar um olhar aí da sua história, isso que vai fazer com que você tenha outros resultados na sua vida. Muita gente, né, procura a constelação como se fosse algo que fosse resolver todos os seus problemas. Não, eu entendo a constelação como um movimento, né, um novo olhar para a sua história, para que você possa, através de uma mudança de postura, definir objetivos e mudar aí os seus resultados. Dentro do processo, então, né, não queime a ponte, reconecte, então é uma reconexão com tua história, com a sua origem, com a vida pessoal, com a vida profissional, só que só autoconhecimento não adianta, né, a gente muda bastante coisa, tal, mas se você tem resultados que você quer atingir aí na sua vida, você tem que ter a parte de definição de objetivos, então uma parte mais racional aí do processo, né, tomar decisões. Dentro da abordagem sistêmica, a gente tem aí as decisões para o mais e decisões para o menos, né? Quando eu tenho uma decisão para o menos, eu quero ficar aí nessa insatisfação, principalmente quem está insatisfeito na carreira e não sente, né, aquela força para mudar. O que a gente fala? Quando você está insatisfeito e decide ficar na insatisfação, é uma decisão, é uma escolha também, né? E a gente coloca que é uma decisão para o menos. É menos saúde, é menos dinheiro, é menos realização. Quando você está com um problema e você quer atingir bons objetivos, você está indo para o mais, né? Então, é mais vida, mais saúde. Não é um processo tão simples,
Por isso que o autoconhecimento, entender valores, entender competências, né, entender o seu potencial, a sua força é importante. Por quê? Porque aí você consegue decidir para o mais. Então, o processo é definição de objetivos. Então, entender qual que é o teu contexto, que estilo de vida você quer ter lá no futuro, né? E que decisão você pode estar tomando em relação a isso e definir o seu objetivo. Tem recurso, tem possibilidades, a gente tem muito recurso, a gente tem muitas oportunidades, mas quando a gente está numa posição, né, de vítima, e num conflito, ou você está sem força, você não se reconecta com a sua história e com a sua origem, o que acontece? Você acaba decidindo para o menos e não vê, né, a sua força nem as suas oportunidades, que a gente tem muita. É mudar o olhar, mudar a postura, a gente consegue ver tudo isso. Às vezes sozinho não dá, né, por isso que nós, como profissionais da ajuda, a gente pode, né, desvendar, tirar essa venda que às vezes as pessoas ficam, e nós também, para poder ver essas oportunidades, poder ver nossa força. A próxima, então, reconexão, né, definição de objetivo e planejamento. Então, tenha um plano, por quê? Porque ele vai a um caminho, é como se fosse uma viagem, né, eu vou para algum lugar, eu tenho que ter um mapa, eu tenho que ter uma da carreira também, você ter um mapa. Então, o que você tem que fazer com prazo, com recursos, para que você chegue aí no seu objetivo e tenha um bom resultado. E a última etapa é a ação, né? Sem ação, a gente não chega a lugar nenhum. Então, não adianta eu definir lá um objetivo lindo, maravilhoso, ter um lindo planejamento com várias estratégias, e às vezes eu pego, né, pessoas assim que têm um plano fantástico, mas não consegue agir, porque não consegue se organizar no tempo, não consegue entender quais os recursos são necessários. Então, agir é uma forma da gente conquistar aí tudo que a gente tem em termos de objetivo e planejamento. Então, durante a execução, né, é importante que a cada etapa conquistada a gente comemore também, porque isso vai garantir a nossa motivação para estar indo, né, rumo ao nosso objetivo. Então, são etapas que são importantes para que você atinja aí o estilo de vida, a carreira e os objetivos que você tem em todas as áreas da sua vida. Eu sei que queimar a ponte, né, está muito na contramão do que grandes gurus aí do empreendedorismo falam, mas essa foi a forma, desde 2009, desde o processo, né, da minha transição, quando eu ouvi essa primeira fase, foi a forma que eu decidi de ajudar as pessoas, porque eu vejo uma desconexão muito grande com a origem, principalmente a origem familiar. Eu também passei por esse processo, e eu acho que muita gente, né, passa por esse processo. Então, essa reconexão, ela é muito importante. E não queimar pontes, não esquecer, né, o nosso passado, também é muito importante, porque é a partir dele que a gente vai ter força para construir, né, um novo futuro. Então, às vezes eu sou um pouco criticada em relação a isso, principalmente dos grandes players, mas eu continuo aí trabalhando e buscando, né, a minha integridade no meu trabalho. Então, a gente não deixa de ser criança, nossa criança está sempre do nosso lado, então as coisas que aconteceram no passado, elas não deixam de existir só porque a gente cresceu, a gente se desenvolveu. Então, se reconectar, né, a nossa família, a nossa carreira, tudo que aconteceu antes é muito importante para a gente ter força aí no nosso futuro. Então, gratidão, fui rapidinho, tem muita coisa aí para a gente falar em relação a esse assunto, né, mas o tempo é curto e a gente tem que prosseguir aí no Congresso. Então, gratidão pela participação, de passar um pouco da minha verdade, da minha história, né, e ganhamos forças no nosso lugar. Eu venho a cada momento entrando no meu lugar e ganhando mais força aí para fazer esse trabalho. Entrar em contato pelo meu Instagram, nas redes sociais, né, Cíntia Mastropacha, acho que é um nome que não dá para esquecer, que esse Mastropacha, né, é marca registrada, assim. Mas pelas minhas redes, principalmente o Instagram, que é a rede que eu mais uso. Muito obrigada. Muito obrigada, Cíntia, viu, pessoal? Até a próxima.